Bom dia, quinto ano. E aí, como é que vocês estão? Animados para mais uma aula? Dessa vez a nossa aula é de português, tá? Sobre discurso direto e indireto. Esse conteúdo é muito usado nas aulas de redação durante as produções de texto. Vamos saber primeiro o que é um discurso. Discursos são falas inseridas, quer dizer, colocadas nos textos. É comunicação, é transmissão de ideias, é conversa, né, também. O discurso é muito usado em narrativas e reportagens. Nós temos dois tipos de discursos. Na primeira imagem, nós temos um casal, né, dois menino e menina conversando. Ela disse assim: podemos pedir ajuda ao meu irmão. E o menino respondeu: acho melhor porque está bem difícil. Não precisaram de narrador nesse caso aí. Na segunda figura, esse menininho, ele está contando para as meninas o que ele ouviu da conversa do casal ali. Olha, ela disse que irá pedir ajuda ao irmão dela. E ele concordou, porque achou a tarefa difícil. Então, um é discurso direto, que é o primeiro, e o segundo é um discurso indireto. No discurso direto, a fala do personagem é transcrita, quer dizer, é escrita da forma como ele falou. Algumas características presentes no discurso direto, quer dizer, algumas particularidades, né? O primeiro é o uso dos verbos de elocução. O que são verbos de elocução? Aqueles que indicam a fala do personagem, é dizer, falou, respondeu, gritou, retrucou. Muita gente fala verbo de dizer, mas o nome certinho mesmo é verbo de elocução. Segunda característica é o uso dos dois pontos para introduzir a fala do personagem. Ele é sempre usado após o verbo de elocução. E, por último, o uso travessão, que é esse sinalzinho aí, ou então as aspas. Eu não posso usar os dois no mesmo discurso, tá? Ou é travessão, ou são as aspas. Eles servem para indicar a fala do personagem. Exemplo de discurso direto. Ao fazer uma pesquisa na internet, a menina falou. O que falou é verbo de elocução. Então, vamos grifar falou. Logo em seguida, vem os dois pontos. Vamos circular os dois pontos. Aí, para escrever a fala do personagem, eu tenho que dar parágrafo. O que é parágrafo mesmo? Esse espaço de dois dedos, começando da margem. Então, são dois dedinhos. Aí sim eu coloco o travessão. Travessão. Podemos pedir ajuda para o meu irmão. O menino respondeu. Respondeu, verbo, dois pontos. Na outra linha, o parágrafo já está lá, que é esse espaço, e o travessão. Acho melhor porque está bem difícil. Outra forma de apresentar o discurso direto é usando as aspas. Aí eu não posso usar travessão mais não. Ela serve para indicar a fala do personagem, mas é escrita na mesma linha que dos dois pontos, né? Exemplo. Ao tentar fazer uma pesquisa na internet, a menina falou. Vamos começar então com o verbo de locução e os dois pontos. Aí eu abro aspas, vou pedir ajuda para o meu irmão. Fecho aspas, porque terminou a fala da menina. Agora o menino respondeu, verbo de locução e dois pontos. Acho melhor, porque está bem difícil. Então eu abro aspas na fala, fecho aspas quando termino de falar. Mais exemplos de discurso direto para vocês compreenderem melhor. Eu vou usar o verbo de locução em todos, os dois pontos também em todos. Agora as aspas em alguns e travessão também, porque eu falei com vocês anteriormente que eu não posso usar os dois ao mesmo tempo. Então, número 1. Número 1 e número 2 são com aspas, tá? Os formandos repetiam. Verbo de locução, dois pontos. O que eles falaram? Prometo cumprir meus deveres, respeitar meus semelhantes com firmeza e honestidade. Prometo, começa a fala deles, honestidade termina. No segundo exemplo, a mesma coisa, vou usar aspas em vez de travessão. O réu afirmou. Elocução, dois pontos. Aspas para começar, sou inocente. Aspas para fechar. E o terceiro, eu volto lá no exemplo anterior, né? Eu volto um pouquinho atrás. Eu não vou usar aspas, vou usar a travessão. Querendo ouvir sua voz, resolveu telefonar. Resolveu, verbo de locução. Os dois pontos, na outra linha, parágrafo, já tem esse espaço em branco. Travessão. Alô, quem fala? A resposta, travessão. Bom dia, com quem não quer falar? Verbo de locução, respondeu com tom de simpatia. Vamos mudar agora para o segundo tipo de discurso, que é o indireto. No indireto, a fala do personagem é apresentada pelo narrador, sendo ele, o narrador, responsável por falar
utilizando suas próprias palavras para reproduzi-la. Então, é como se eu tivesse escutado alguém conversando, aí eu entendo essa conversa, eu capto essa conversa e vou lá e conto para alguém, fulano falou isso, isso e isso. Eu estou fazendo um discurso indireto, eu estou sendo narrador da conversa que eu ouvi. Então, no discurso indireto, não vou usar travessão, nem aspas, nem dois pontos. Nada disso. É um trecho sem essas pontuações. Olha o exemplo. Exemplo de discurso indireto. Fazendo uma pesquisa na internet, a menina disse ao seu amigo que iria pedir ajuda para o seu irmão. O menino concordou, porque estava achando o trabalho bem difícil. Isso aqui é a historinha, né, o trechinho que nós vimos lá no segundo slide, né, na primeira imagem, o casalzinho no computador, fazendo a pesquisa lá. Alguém ouviu e transcreveu o que viu, né, o que ouviu da conversa deles. Mais exemplos de discurso indireto. Esses 3 exemplos são os mesmos lá que eu fiz com aspas, tá? E com travessão. Os formandos repetiam que iriam cumprir seus deveres e respeitar seus semelhantes com firmeza e honestidade. Primeiro exemplo. Segundo exemplo, o réu afirmou que era inocente. O terceiro, querendo ouvir sua voz, resolveu telefonar. Cumprimentou e perguntou quem estava falando. Do outro lado, alguém respondeu ao cumprimento e perguntou com tom de simpatia com quem a pessoa queria falar. Só um parêntese aqui, uma explicaçãozinha. No discurso direto, pode acontecer no presente, tá? E no indireto, nunca vai acontecer no presente. É alguém que está contando um fato que já passou. Então, ele é sempre no pretérito. Até a próxima aula. Eu espero que vocês tenham entendido tudo. Eu vou dar bastante atividade sobre isso para transformar em discurso direto ou transformar em discurso indireto para vocês começarem a assimilar direitinho, mas tem que ter muito cuidado, revisando a ordem, né? O discurso direto é primeiro o verbo de locução, 2 pontos, na outra linha parágrafo e travessão. Isso aí tem que ficar na memória de vocês, tá bom? Beijinho para vocês, até a próxima aula, se Deus quiser.